Amados, eu queria começar a nossa conversa primeiro respondendo uma pergunta de uma fiel que me mandou um áudio me fazendo uma pergunta, e acredito que a a dúvida de muita gente. Padre, essas datas do nosso calendário litúrgico, como Nossa Senhora da Conceição, Corpus Christi, pode ser mudado? Não, não pode ser mudado e não foram mudados, tá? Não foram mudados, mas o nosso bispo foi consultado a respeito dessa mudança que foi feita não no calendário religioso ou litúrgico, mas no calendário civil. Calendário civil. A mudança foi no calendário civil, não foi no calendário religioso. Então, preciso que entendamos isso. E por que foi feito isso? Então, uma iniciativa, a prefeitura que fez isso com o intuito de quê? De possibilitar que as pessoas fiquem mais em casa. Fiquem mais em casa, Foram feitos inicialmente de outras datas, com isso aumentou um pouco o isolamento, e aí então a prefeitura consultou certamente o nosso arcebispo, não havendo nenhum problema. Então a prefeitura tem feito seguidamente esse final de semana, colocando os feriados na sexta-feira. Foi Nossa Senhora da Conceição, aliás, teve o feriado do aniversário da cidade, se não estou enganado, teve Nossa Senhora da Conceição e agora Corpus Christi. Padre, e o que significa? Quando chegar os dias dessas datas aí, Corpus Christi, me parece que agora no mês de junho, dia 11, se não estou enganado, dia 11 de junho, nós vamos celebrar normalmente. A diferença é porque esse dia se tornará também para o município um dia de trabalho. O que normalmente acontece? É o dia feriado, o dia santificado, como nós falamos, Então não se abria o comércio, não se trabalha nesse dia, não se trabalha. É um dia que a gente fica, então, como nosso mandamento mesmo diz, é um dos dias que são santificados, Santificados. Que nós observamos, é um dia para a gente ir à missa, para o louvor. Então nesse dia será um dia que nós vamos celebrar Corpus Christi, a Nossa Senhora da Conceição, porém nesse dia as pessoas vão ter que ir também trabalhar. Por quê? Porque o feriado cívico foi mudado para uma outra data, no caso a sexta-feira, em decorrência da pandemia. Eu espero que isso tenha tirado a dúvida, E não é errado, não está errado, não. Foi feito com o intuito de inibir, foi feito com o intuito de tentar conter mais, a disseminação, do vírus, do coronavírus. Então, a iniciativa que nós acolhemos também por causa disso, é para salvar vidas, é para possibilitar que haja mais pessoas infectadas. A gente sabe que aos poucos os hospitais eles começam a chegar ao seu limite. Então, razão disso foi feita então essas mudanças. Porém, nós quando chegar essas datas nós vamos celebrar normalmente, não se preocupem não, tá? Quando chegar o dia de Corpus Christi, o dia que é estabelecido pela nossa igreja, nós vamos estar celebrando normalmente com fé em Deus. Eu quero agora nesse segundo momento trazer as famílias que estão afetadas pelo coronavírus. Quanta gente afetada no Brasil e no mundo. Mas com muita tristeza a gente tem que falar também das muitas mortes que têm chegado. No Brasil são mais por dia, são mais de 1.000 mortos. Me parece agora, na quarta-feira, de terça para quarta, 1.100 e poucos mortos. É muita gente, porém tem muita gente achando que é besteira, e não é besteira, não é besteira. Por isso me manifesto aqui a minha solidariedade com aqueles que perderam seus entes queridos no Brasil, no mundo, mas de maneira especial aqueles aqui na área da nossa paróquia que perderam seus entes queridos. E tem os tragos aqui, trago de maneira especial a família Braga, na pessoa do Círio, quem caminha mais de perto aqui conosco, também perderam uma pessoa, um irmão.
certamente estão sofrendo. Então receba da nossa parte, as nossas orações. Nós continuamos a pedir, a suplicar a Deus o conforto, a força para cada uma dessas famílias, de modo particular a família. E nós vamos continuar rezando, como eu tenho dito, eu continuo rezando, pedindo conforto, mas suplicando a Deus que possa então ter misericórdia de nós mesmos, amados. Misericórdia, misericórdia para que assim nós sejamos libertados dessa pandemia, desse vírus que tem tirado o nosso sossego, Então peço, continuemos a rezar, como eu tenho pedido desde o início, vamos rezar o terço. Quem puder reza o rosário, quem não puder reza o terço, quem não puder reza a dezena. O importante é estar rezando, o que nós não podemos deixar é de rezar, pedindo evidentemente a proteção, pedindo também a graça para nós e a nossa família. Amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, que bonito, que beleza, nós temos o testemunho bonito de Paulo, testemunho bonito de quem realmente amou, porque nós nos enganamos muito quando nós falamos de amor, porque a gente sabe, imagina que o amor é uma fala, ou que o amor é um falatório. É muito fácil abrirmos a boca para dizer que amamos. O desafio é nós vivermos esse amor no dia a dia. E aqui eu já vou entrando no Evangelho, porque nós temos aqui Jesus, é um texto pós-ressurreição, eu digo um texto pós-ressurreição, um texto que Jesus se manifesta aos discípulos depois da sua ressurreição. E aí, o diálogo aqui é de Jesus com Pedro. A pergunta era saber se Pedro o amava. E durante esses 40 dias antecedendo, depois da Páscoa, ou depois da ressurreição, até a ascensão, Jesus foi aparecendo. E uma das pessoas que Jesus queria aparecer e ter com ele de frente era Pedro. Mas Pedro, desde a morte de Jesus, se escondeu, porque quando nós, amados, pecamos, e que a gente tem essa consciência do pecado, nós ficamos envergonhados, porque o pecado causa isso, um sentimento de vergonha, causa em nós uma tristeza. O pecado causa em nós, Senhor, sentimentos até de mágoa. Nós lembramos aqui bem lá no Antigo Testamento, o livro do Gênesis, quando Adão e Eva cometeram o pecado, eles se esconderam. Jesus tinha deixado eles lá no paraíso, e quando voltou, que o procurou por eles, estavam escondidos, porque eles tinham consciência de que haviam cometido um erro, um pecado da desobediência. E qual era o pecado de Pedro? Porque Pedro, em um certo momento, tinha dito ao Senhor: Senhor, eu morrerei contigo. Mas, no primeiro momento, Pedro nega Jesus por 3 vezes. Então, era difícil encarar o mestre de frente, tendo a consciência que ele havia cometido tal pecado. Daí, por isso, Pedro se esconde, mas Jesus o cerca. Mas esse cercar de Jesus não era para dizer: Pedro, por que tu fez isso, hein? É muito diferente. A postura de Jesus é diferente da nossa. Jesus não cobra, Jesus não passa na cara. E aqui nos chama muito a atenção, porque às vezes, amados irmãos, nós antes de darmos do perdão, nós passamos primeiro na cara. Eu te disse, não foi? Que tu ia fazer isso? Olha, eu te disse, não é? Tu não tem vergonha na cara, não é? A gente diz logo assim. Nós não somos capazes simplesmente de perdoar sem antes não passar logo uma lição de moral. E com isso, é por isso que muitos
às vezes se afasta da família. É por isso que muitos de nós nos sentimos mais acolhidos fora do que dentro de casa. Por causa disso, por causa da nossa dureza, por causa da nossa falta de perdão, por passarmos na cara das pessoas aquilo que elas fizeram. A única coisa que Jesus quer é a certeza do amor. Por isso ele pergunta: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. O que Jesus disse? Se tu me amas, cuida das minhas ovelhas. Por que o amor? Porque somente o amor vivido na sua intensidade nos dará a graça de cuidar dos outros. Veja, não é bonito a dinâmica do casamento? É bonito a dinâmica do casamento. Eu deixo a minha família, o rapaz deixa a sua família e vai se unir a uma mulher. A mulher deixa a sua família e vai se unir a um homem. Para quê? Para um cuidar do outro e constituir uma família. Por que fazem isso? Nós entendemos aqui que eles fazem por causa do amor. Do amor. Não é, a gente pensa que é por causa do dinheiro, é porque fulano tem aquilo e pode me dar uma vida boa. Não é isso. O que faz a gente cuidar bem do outro é o sentimento de amor. Agora, a gente confunde muito, acha que amor, como eu disse, é um falatório. Quem ama de verdade expressa seu sentimento de amor no cuidado da pessoa. Às vezes nós dizemos: eu amo, 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 sou louco, louco, louco de amor, mas na hora de fazer algo para cuidar da pessoa, a gente não vê. A gente não vê. E aqui eu chamo muita atenção para dentro de casa. Dentro de casa. Para dentro de casa. Quem ama, cuida, gente. Quem ama, cuida. Eu acho que para mim pessoalmente, esse tempo da pandemia está sendo um tempo horrível. Horrível. Tem gente achando bom. Tem gente achando bom. Porque mesmo assim, amados, uma coisa como essa, muita gente se dá mal e faz mal para muita gente, mas tem gente que se dá bem. É assim a vida. Mas eu estou achando muito ruim. Estou achando muito ruim. E vejam. Mas é um tempo que eu diria que a gente poderia tentar mudar a nossa mentalidade e a forma não só de ver as coisas, mas é um tempo para a gente mudar a nossa concepção das coisas e passar a agir de forma diferente. Quer dizer, é um tempo que alguns me procuraram falando da dificuldade, dos conflitos dentro de casa, mas é também um tempo para o entendimento. Faça por sua casa, pela sua esposa, o seu esposo, o que você nunca fez. Por que nunca fez? Porque talvez ele não parava dentro de casa, você não parava, porque você nunca tinha tempo de estar mais junto. Agora comece a cuidar mais. Não fale só que ame, expresse isso no cuidado. E esse tempo de pandemia é um tempo da gente cuidar um do outro. É um tempo da gente cuidar um do outro, da gente mostrar o amor. E o amor, quando a gente ama, a gente não quer que aconteça nada com a pessoa amada. Quem ama, a primeira coisa que a gente pensa é de quem a gente ama, que a gente gosta, a gente quer que não aconteça nada. Às vezes quem ama mesmo, às vezes antes de pensar até em si, está logo pensando na pessoa. Mas eu diria, pense no outro, mas não deixe de pensar em você, porque o amor evidentemente começa em você e vai para o outro. Aí eu me preocupo demais com o outro e acabo esquecendo de mim. Não pode ser de extremo ao extremo. Agora também não posso pensar em mim para não ser o amor narcisista, que eu só penso em mim e não penso nos outros. Estou dizendo que quem ama, cuida do outro, para não deixar as coisas ruins acontecerem. Por isso Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Meio assim com medo, tímido. Sim, Senhor.
apacenta minhas ovelhas. Repito, Jesus não passou na cara de Pedro, o texto não fala. Talvez Pedro estivesse pensando assim: eita rapaz, aquele cargo, aquela função que Jesus tinha dito que ia me dar, de ligar céu e terra, não será mais minha. Porque nós lembramos naquele texto passado no Evangelho de Mateus, capítulo 16, e Marcos 8, fala quando Pedro faz a revelação que Jesus é o Cristo. Quando ele faz essa revelação de Jesus, diz para ele: e tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Te dareis poder de ligar céu e terra. E agora, esse Pedro que Jesus deu poder para ligar céu e terra, nega Jesus. Então ele estava desconfiado: o Senhor vai querer alguma coisa comigo? De jeito nenhum. Essa função ou essa coordenação de chefe dos apóstolos não será mais minha. Mas o Senhor perde o chão: vem cá, Pedro. Ele deve ter chegado assim: que foi, Senhor? Tu me amas? Sim, Senhor, tu sabe. Cuida das minhas ovelhas. Então o Senhor só queria saber: se ele fosse capaz de amar, ele cuidaria daquilo que é do Senhor. E o que é do Senhor? Cada um de nós. E ele cumpriu isso muito bem, Pedro. Amou o rebanho do Senhor. Amou de tal maneira que esse rebanho chegou até nós. Aí eu volto também para a figura de Paulo. Amou o rebanho com a própria vida. Paulo amou o rebanho de Cristo com a própria vida. Pedro amou o rebanho de Cristo com a própria vida, não poupou a própria vida pelo rebanho. Então, amados, nós somos chamados nesse dia a fazer essa experiência do amor, de cuidar do rebanho. O rebanho hoje que nós temos que cuidar é o rebanho doméstico. É o rebanho que está dentro da nossa própria casa. Cuide dos seus, cuide dos idosos, precisam do cuidado. Mas não é só de dar um prato de comida, de passar, aí o álcool gel aí. É de ir lá, de ver. Você que é da família, você que está lá na convívio, converse com os idosos. Abrace, porque eles também são carentes, têm necessidade de atenção. Não é só simplesmente deixar ele lá dentro, trancado dentro do quarto. Então você não pode, não, abrace. Fale, converse, dê atenção, porque eles estão sofrendo também. Não é fácil. Nós já estamos há dias, nós estamos desde março. Hoje nós estamos no dia 29, né? 29 de maio. Nós estamos desde março nesse contexto. Não é brincadeira. Então, não é fácil. Por isso, precisa muito nesses dias cuidar do rebanho. Pai, mãe, cuide do seu rebanho, da sua casa. Converse, explique. E é triste. Eu vou encerrar agora. É triste que eu vejo um pouco as situações extremas. Eu vejo, é triste as situações extremas que a gente tem visto. Nós temos visto situações extremas da nossa falta de entendimento, ou talvez, não sei, meu Deus, a palavra mais adequada para eu dizer, se é a nossa falta, ou porque temos a cabeça dura, teimando. As medidas que os governos têm feito, gente, é para o nosso próprio bem. Não é nada para fazer o nosso mal. Nem prefeito, governador não quer impedir ninguém de nada. Eles querem simplesmente salvar as vidas. É isso. E nós deveríamos ter o cuidado para cumprir um isolamento. Ficar na rua num tempo que eu só corro o risco de me infectar por de casa, gente. Cadê o amor? Eu digo que amo meu pai, minha mãe, e eu não estou fazendo nadinha. Aí vou para a rua. Pior ainda é você ir para a rua não usar máscara, ou usar a máscara no queixo. Eu posso ser um assintomático. Eu posso pegar a doença não se manifestar em mim, mas eu chego lá dentro de casa
e vão infectando todo mundo, especialmente aqueles que são mais frágeis. Não façam isso, por favor. Não espere o problema chegar dentro da tua casa para te tomar consciência, não. Olhe para o sofrimento dos outros. Olhe para aqueles que estão perdendo. Gente, isso não é irreal. Isso é real. Isso não está mais na China, não. Está bem aqui perto de nós, no Buenos Aires, na água mineral. E eu estou falando isso, amado, porque também eu não quero ser, estou acompanhando muita gente. E é um sofrimento, porque a gente não pode fazer nada mais do que dar uma palavra. A gente não pode chegar perto. E quero dizer a quem está nessa situação, não é preconceito, é medo. Porque tem consciência, tem medo. Medo da doença. Então cumpra o isolamento. Se você resolveu, foi ao supermercado, ajeitou as coisinhas, vá para casa. Não fique em calçada, não fique em esquina, não fique em bares. Não facilite as coisas. Não facilite as coisas. Pai, oriente teus filhos. Peça que fique em casa. Tem tanta coisa que a gente pode fazer em casa. Vamos estudar. Vamos ler alguma coisa. Vamos rezar. Vamos conversar em família. Tem tanta coisa. A gente acha que só é feliz, isso é bom se estiver na rua. Tem que acabar com essa mentalidade. Vamos cuidar disso. Vamos cuidar. Por isso, que Jesus misericordioso manifeste a sua misericórdia como foi com Pedro. Como foi com Pedro. E hoje o Senhor não está dizendo mais para Pedro, é para ti, pai, mãe, tu me amas? Aí vamos dizer assim, amo sim, Senhor. Mas Jesus não quer só as tuas palavras, não. Jesus quer as tuas atitudes. E a atitude de amor hoje é quem cuida bem da sua família. Que Deus nos abençoe hoje sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, amado e adorado.